Talvez hoje você já esteja com os seus planos totalmente frustrados, se perguntando aonde está Deus. Afinal, parece que tudo o que ele prometeu tá mais impossível do que se parece. E você já tá cansado. Orou demais, jejuou demais, buscou demais, ainda não viu nada acontecer. Às vezes isso não gera umas frustraçõezinhas, né? Mas lá em 2 Coríntios 4:16, vamos falar um pouquinho sobre esse tema de quando o sonho ele parece ser distante demais para nós. Diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados. Interiormente, nós estamos sendo renovados dia após dia. Isso te lembra alguma música? Dias que a nossa alma grita e os nossos lábios não têm coragem de dizer. A gente pensa: Deus, será que eu nasci para isso? A duvidinha começa a crescer aqui dentro. O inimigo vai mostrar para você todas as incertezas e as impossibilidades. E ele quer te fazer fixar os olhos ali. Mas toma cuidado. Tem dias que algumas dúvidas como: será que vale a pena continuar? Será que tudo aquilo que eu pensei que ia dar certo fosse apenas uma ilusão? Porque às vezes a gente olha pro nosso sonho e pensa que não foi Deus que falou aquilo com a gente, mas que nós achamos que era Deus falando, ou que aquilo foi pra nós, mas não era pra pessoa do nosso lado. E a pessoa se entregou errado. Eu já pensei isso tantas vezes. Você não? E aí a gente se encontra em um cenário, né, onde o coração ele pesa. A gente vê o nosso emocional abalado, o cansaço nos afligindo, a gente acaba desacelerando. A gente vai desistindo aos poucos. Não quer mais orar? Quer continuar acreditando, mas tá tão difícil. E tudo tá tão desfavorável que parece que o mundo tá zombando de você. Você se sente um fracasso, como se você não tivesse construído nada. Vontade de desistir todos os dias tá ali na porta. Me deixa entrar. O silêncio de Deus é ensurdecedor. Ele dói, ele machuca. Mas esse vídeo não é para que você fixe na sua dor. Eu quero que você veja a solução no meio desse cenário. Assim como Deus me apresentou a solução. Afinal, irmãos, nós olhamos para o cenário e vemos todos os pontos negativos, porque o inimigo quer que você enxergue isso. Mas quando olhamos para os céus, vemos que não estamos sozinhos. O sonho, ele é seu, mas o propósito, ele vem de Deus. Mas colocaria um desejo no seu coração que ele não tivesse vontade de te capacitar para poder realizar, entende? O tempo da capacitação, ele demora mais do que os 7 dias que Deus usou para fazer o mundo. Por quê? Porque ele depende muito de nós. Só que nós, às vezes a gente não quer renunciar, às vezes a gente não quer mudar, às vezes a gente não quer abrir mão. A gente é um pouquinho cabeça dura. O mundo foi muito mais fácil de ser gerado. Temos muitas dúvidas e questionamentos. A gente quer ter o controle de tudo. Quando, na verdade, se deixássemos tudo no controle de Deus, seria muito mais rápido e mais fácil. Não é verdade? Fala sério. Deus colocou uma chama dentro desse sonho. E ela é o que te dá esperança e fé. E Ele não vai permitir que isso se apague. Mesmo que você esteja cansada, mesmo que você não veja nada fluindo, mesmo que ninguém aplauda, Deus vai realizar. Essa é dele. E nunca foi sobre nós. Está vendo a visão dos bastidores, que é onde muita coisa está em construção. Mas é nos bastidores que Deus está forjando coisas grandes. E principalmente forjando você. No meio do secreto, nos momentos de dor, que nós vamos plantando nossas raízes mais profundas. Porque é onde nós oramos, jejuamos mais, nos entregamos mais. E nós entendemos que o problema é nosso. E nós entendemos o valor daquele projeto. E é por isso que você vai dar tanto valor quando você conquistar. Porque você vai entender o quanto você lutou para viver aquilo. Tem pequenas conquistas que a gente vive e a gente nem aproveita as alegrias delas. Porque acabamos pedindo uma coisinha, coisa simples, aí a gente acha que, legal, beleza, aproveita ali só momentaneamente, depois finge que nada aconteceu. E Deus não quer isso, porque os sonhos dele são coisas grandes, então ele faz nós entendermos o quanto de valor aquilo tem, entende? E o esperar nos faz entender isso. Você vai saber quando você orou, quanto você buscou, quanto você jejuou, quanto você se entregou em propósito, quanto você teve que esperar e confiar. Aí você olha pro cenário e você vê só um deserto, mas é no deserto que nós aprendemos a depender de Deus. E não são dos números, nem dos likes, nem das validações humanas, mas de Deus. Porque tudo isso aqui passa. A constância, mesmo em meio às lágrimas, é um sinal de adoração. E isso tem um poder tão grande. Se você entendesse cada ideia que você tem, cada carta que você escreve pra Deus, cada lágrima que você derrama no secreto, tudo isso tem muito poder. Às vezes a gente tá orando
jejuando, buscando, e o coração está extremamente apertado. Mas saiba que Deus, Ele vê. Ele vê o seu esforço nesses dias que são tão difíceis de continuar. E foram muitas orações sussurradas em lágrimas até aqui, né? Mas sabe, cada gotinha era uma sementinha lançada em um jardim secreto, no particular, que em breve vai ser público, porque vai florescer e vai ter colheita. Não foi por acaso, tudo teve um porquê. Podemos não entender, mas o que nós precisamos é confiar. Jamais desperdice uma semente regada com fé.